Sejam bem-vindos a mais uma edição do Unisport, o programa que te deixa por dentro do mundo esportivo. Eu sou Gustavo Scott e hoje vamos falar sobre o parkour, um dos esportes que se tornou febre no Brasil. Falaremos também sobre um esporte curioso chamado punhobol e sobre o boulder, a escalada em parede. Ao que tudo indica, o parkour teve início em 1980 na França, onde David Belli adaptou técnicas de saltos em obstáculos urbanos. O treinamento básico da ginástica é essencial para a prática desse esporte, já que nele o esforço físico, força e equilíbrio são necessários para concluir os desafios. Para você ter uma ideia, Curitiba tem uma representante na SPL, uma das maiores competições mundiais de parkour, que ocorre no Canadá no mês de agosto, praticado desde 2011. Ela treinou no ponto B e conseguiu o terceiro lugar no Mundial. A repórter Marcela de Oliveira foi conhecer um pouco mais sobre esse esporte, visitando o ponto B. Confira aí com a gente. Localizada na Avenida Visconde de Guarapuava, número 3577, no centro de Curitiba, a Ponto B é um dos poucos lugares da região que atendem o público interessado em parkour. Eu estou aqui no plano B junto com a Raíssa Chagas e ela vai contar pra gente um pouco sobre o que é parkour. Bom dia, Raíssa. Eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre a história do parkour. Bom dia, tudo bem? O parkour é uma técnica, um método de treinamento que começou a ser desenvolvido na França na década de 80 e começou a chegar no Brasil junto com o boom da internet. Então aqui quando a gente teve mais acesso à internet, a população teve um pouquinho mais de acesso, a gente conseguiu ter acesso a alguns documentários, alguns vídeos sobre parkour, e isso foi em meados da década de 2000. A gente não tem dados concretos disso, mas acredita-se que em 2004, mais ou menos, começaram a surgir os primeiros praticantes. A Ponto B foi fundada oficialmente em 2011, mas em 2010 começaram com aulas de parkour em Curitiba e se tornaram pioneiros no Brasil. As novas oportunidades apareceram e a competência profissional que desenvolveram passou a ser cada vez mais reconhecida. A Ponto B auxilia os alunos na busca pelas suas metas e objetivos, sejam elas quais forem. Se tornaram uma referência no ensino de parkour no Brasil, com unidades em Curitiba e na Grande Florianópolis. O parkour é uma prática que explora todo o potencial físico e mental de quem pratica, desenvolvendo o corpo, que é usado como única ferramenta. As aulas são dinâmicas, divertidas e desafiadoras. Estamos aqui agora então com um dos alunos que vai falar pra gente a visão dele sobre as atividades. Então, você poderia falar um pouquinho pra gente o que você acha das aulas e por que você começou a fazer a aula de parkour? Então, eu comecei a fazer parkour já faz 4 anos e meio. E eu comecei mais porque eu estava parado, sem fazer nada, não fazia nenhuma atividade física nem nada. Eu sempre gostei desse esporte, sempre via vídeos e outras coisas. E quando eu achei que tinha aqui em Curitiba, eu decidi fazer, experimentar, ver como é que era. Eu achei super legal, é um esporte que você se dá bastante com medo, né? A gente pula de lugares altos, lugares distantes e tudo mais. Então é um negócio bem legal, assim, que a gente treina o corpo e aprende os limites que a gente tem. E com relação à sua saúde, você viu diferença? Você viu que você tinha uma respiração melhor? Você conseguia lidar com coisas do dia a dia que antes não conseguia? Então, eu tenho problema de asma e eu tinha bastante problema disso antes. Mas quando eu comecei, a gente começa a treinar pulmão e todas as outras coisas, respiração, coração também, tudo mais. E isso me ajudou bastante. Eu também reclamava bastante de dor no joelho, mas quando eu comecei a dor começou a parar, porque era de ficar tanto tempo parado. E tem alguma divisão das modalidades? Como é que funciona as faixas etárias? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente também sobre isso. Aqui na Ponto B a gente divide por faixa etária mesmo, então a gente tem o Parkour Kids, que são dos 7 aos 10 anos, a partir dos 11 aos 13 a gente chama de Parkour Teens, e a gente tem o Parkour para adultos, que a gente já considera adulto na Ponto B a partir de 14 anos, que a gente entende que é a fase de maturação do indivíduo, né? Então para fazer um exercício físico um pouquinho mais intenso, tanto tecnicamente quanto de resistência anaeróbia e cardiorrespiratória, nessa faixa etária já dá para trabalhar como se fosse um indivíduo adulto. Dessa forma, a gente consegue ter essa divisão por faixa etária e tem um aprendizado melhor pelos grupos, né? E
a gente também trabalha com a modalidade de acrobacias, então acrobacias de solo. Aqui a gente tem um espaço com bastante colchões e no parkour a gente se apropria muito dessas acrobacias, né? Tanto inspirado na ginástica artística como no tricking e em outras modalidades que tem esse interesse maior nessa parte mais acrobática mesmo. E a partir disso, o parkour se apropriando e trazendo para o ambiente urbano, a gente também dá aula de acrobacias também, nesse sentido. Da questão de saúde, assim, quais que são os maiores benefícios que o parkour pode trazer para a criança, para o desenvolvimento dela e para os adolescentes? O parkour, principalmente para crianças, a criança tem que naturalmente... Posso começar de novo a resposta? Me embananei. Tá. Só vou daí refazer a pergunta que daí a gente encaixa. Aqui, tá bom? Tá. Reformular a pergunta, tá. Com questão à saúde, né? O que ele mais... Agora me embananei. Pega a resposta. Tá. Pode ser qualquer coisa. Pode ser, então. Mas daí tem movimento. Os principais benefícios, tanto para crianças, adolescentes, em relação ao desenvolvimento motor, né? Nessa fase, a gente precisa que as crianças, né, comecem a se desenvolver, tanto a saltar e questão de aquisição de coordenação motora e habilidade motora. A gente acredita que o parkour ele tem uma gama de movimentos que explora bastante isso. Então, saltar, escalar, correr, todas essas técnicas que a gente coloca aqui para as crianças é muito saudável para que elas se desenvolvam e possam fazer qualquer outra modalidade que queiram na fase adulta, seja continuando com parkour ou com outras modalidades também. Para os adultos, a gente entende que por ser uma modalidade que visa mais resistência anaeróbia, é uma atividade que tem um gasto calórico muito alto e também por ser divertida acaba trazendo o gosto pela atividade física. E isso faz com que a pessoa fique, né, continue fazendo parkour por muito tempo e óbvio que a gente já sabe, né, já é sabido que atividade física já tem uma correlação com saúde bem evidente, né? Muito obrigada, Raíssa. Muito bacana, né? E você já ouviu falar sobre um esporte chamado punhobol? Pois é, o punhobol é um esporte muito parecido com o voleibol e com o tênis e une características desses dois esportes. É um esporte praticado com as duas equipes adversárias com até 5 atletas cada, jogado essencialmente com o punho fechado. O punhobol teve início no Brasil em 1906, quando o professor George Black apresentou o esporte no Rio Grande do Sul, e desde 1911 o jogo se tornou um campeonato comum em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. Aqui no Paraná, o esporte se mantém ativo com times formados em Ponta Grossa e aqui em Curitiba. Já na América do Sul, são realizadas competições como a Copa Condor, Joinville e a Copa Guarani. Em Santa Catarina também, e na Copa Duque de Caxias, aqui em Curitiba. Para a gente entender como funciona esse esporte, o punhobol, fizemos uma matéria especial para você. Confere aí com a gente. Oi pessoal, vocês conhecem punhobol? Nós viemos aqui no Clube Duque de Caxias, aqui no bairro Bacaxiri, para saber um pouco mais sobre esse esporte pouco conhecido aqui em Curitiba. Vamos lá acompanhar? O punhobol é um esporte jogado com os punhos fechados e as defesas realizadas com o antebraço e tem a sua origem na Alemanha desde 1893. Curitiba é uma das cidades onde se pratica esse esporte há mais de 100 anos e realiza anualmente campeonatos regionais, nacionais e internacionais, possuindo clubes com títulos mundiais. Conversamos com o treinador da equipe de punhobol adulto masculino do Clube Duque de Caxias, Diogo Comim, para nos explicar melhor sobre como se pratica esse esporte e que infelizmente não tem muito apoio político e econômico no Brasil. O punhobol ele é um jogo considerado alemão, porque foi dotado de regras na Alemanha, mas ele na verdade ele é jogado desde a Idade Média. Ele na verdade
foi precursor ao vôlei. Isso muito, o pessoal, até mesmo quem pratica punhobol não sabe, mas ele é um jogo tão antigo quanto o vôlei. Infelizmente, nosso esporte continuou amador e o voleibol se tornou profissional. A gente vem praticando ele no Clube do Cri Caxias há mais de 100 anos e ele geralmente é praticado em clubes que têm essa colonização alemã, principalmente no sul do Brasil. Vocês não vão ouvir falar de punhobol no centro-oeste, no nordeste do Brasil, é só mais no sul devido a essa colonização alemã. Ele tem 5 jogadores de cada lado. Diferente do vôlei, que você pode encostar na bola na mesma jogada e atacá-la, passar para o lado adversário na mesma jogada, no punhobol não. No punhobol você tem que tocar na bola uma vez só e não pode encostar de novo. Diferente do vôlei também, no punhobol você pode deixar a bola quicar uma vez por toque. Não obrigatoriamente. Se a bola vier forte em direção ao seu corpo, você pode pegar ela direto, que a gente chama no ar. Não deixar ela quicar no chão, a bola. Mas você pode deixar a bola quicar uma vez por toque. 5 jogadores em campo, até 5 jogadores no banco de reserva. A substituição acontece inúmeras vezes, conforme o técnico bem entender, e só pode ser feita a substituição quando a equipe tomar um ponto. E diferente do vôlei, também uma regra bem importante, no punhobol, quando você faz o ponto, quem saca é o adversário. O árbitro central ele fica responsável em avaliar a linha na qual ele está, na lateral que ele está, a fita, que a bola não pode encostar na fita em nenhum momento da hora do jogo, nem o contato do corpo do atleta e nem o contato da bola com a fita, e a invasão. E existem os 2 árbitros auxiliares, que são os bandeirinhas, que nós chamamos, que ficam do lado oposto ao árbitro, como no vôlei, na verdade, que ficam responsáveis pela linha lateral e a linha de fundo também do campo. Você pode começar desde os 10 anos, 11 anos, a ter contato com uma bola um pouco mais leve. Depois, a partir dos 12 anos, na categoria sub-12 que existe, que ela é um pouquinho anterior ao mirim, que a gente chama, é uma categoria relativamente nova no Brasil. Você já começa com a bola oficial, mas da categoria de base. E você pode ir dos 12 anos, treinando mesmo, até 45, 50 anos. Hoje a gente tem campeonato mundial da categoria veteranos, principalmente na Europa, que existem muitas equipes que o pessoal joga mais para se confraternizar mesmo, não leva em consideração a competição em si, né? Mas a parte competitiva mesmo, você pode levar até, a gente tem hoje inclusive até no clube, a gente tem atleta de 41 anos treinando ainda competitivamente. Para quem tem interesse em participar aqui, tem que ser sócio do clube? Então, a gente faz uma peneira em torno de 2 a 3 vezes no ano. O atleta vem, faz essa peneira, os treinadores de base se interessando, veem que o atleta tem potencial, o atleta se torna sócio-atleta. Esse sócio-atleta ele tem direito a frequentar o clube como um sócio normal, só que ele paga a metade da mensalidade e pode usufruir do clube como um sócio normal, né? Se por um acaso esse sócio, esse atleta que vier, ele não tiver condição financeira de pagar, aí se oferece um outro tipo de auxílio, que seria o sócio treino, que o atleta pode vir durante o período de treino, treina e daí depois sai do clube, enfim, vem só no período do treino. Mas enfim, o clube está aberto a todos que tiverem disponibilidade, tanto a gente aqui do Clube do Cri Caxias quanto do Clube Mercês. Tem escolinhas, tanto lá quanto aqui fortes do punhobol. Temos escolas que estão envolvidas já nos campeonatos oficiais, que é Campeonato Paranaense, Campeonato Brasileiro da categoria. Então, se alguém tiver interesse, entrar em contato com o clube, se informar, falar com os treinadores de base, serão super bem-vindos aqui no clube. E agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Unisport. Fique com a gente. Todo dia é uma oportunidade de mostrar quem somos, de se superar, de fazer o melhor. Em cada dia que começa, a gente vai construindo juntos o nosso jeito de ser, de aprender, de educar. A gente vai construindo juntos o Unibrasil.
que é importante aqui no Unibrasil, o que me cativa, o que me traz orgulho de trabalhar aqui, é que a Unibrasil, por mais que tenha crescido, que tenha ampliado sua estrutura, o número de pessoas, a Unibrasil não se desviou do seu foco inicial, que é o principal, é a qualidade de ensino, do processo de ensino-aprendizagem. É acreditar no mérito acadêmico, acreditar no potencial dos alunos, no potencial dos professores, acreditar que as pessoas podem realmente fazer a transformação. Estamos aqui na inauguração da Farmácia Escola do Centro Universitário Unibrasil. Vamos falar aqui um pouquinho com a Prof. Lilian, reitora do nosso Centro Universitário. Tudo bem, Prof. Lilian? Você pode falar um pouquinho para a gente como foi a idealização desse projeto, o que vocês esperam? Tudo bem, a gente está muito feliz hoje com a inauguração da Farmácia Escola. A Farmácia Escola já é um sonho do curso de farmácia de longa data. Ela se tornou uma exigência do MEC, né? E então nós já vínhamos idealizando e agora com essa exigência concretizou o nosso sonho de implantação da Farmácia Escola. Então ele é um projeto que iniciou há um ano, um pouco mais de um ano, com a coordenação do curso, os professores montaram o projeto, contratamos o André, nosso farmacêutico responsável, e criamos esse espaço aqui na clínica Escola de Saúde, que era o melhor ambiente, né? Onde a gente já presta serviços à comunidade, nos atendimentos dos outros cursos da Escola de Saúde, e agora a Farmácia Escola vem também somar a esses cursos. André, fala um pouquinho pra gente o que você espera do trabalho aqui, como é que vai funcionar horários. Então, a expectativa é a melhor possível, né? A gente está bastante animado com o início dessas atividades e aqui vai ter um espaço bem acolhedor, né, que foi oferecido pela clínica, e um dos diferenciais é que a gente vai poder trabalhar com uma equipe multidisciplinar, né? A população vai ser atendida na farmácia e vai poder também ter um acompanhamento da nutrição, psicologia, enfermagem, a físio, e a gente vai oferecer serviços e procedimentos farmacêuticos gratuitos também, né, que é um dos nossos diferenciais. Então aqui a gente pretende fazer uma abordagem assim ampla do indivíduo, né, do ser humano, uma abordagem holística, e também aqui vai servir, né, com um espaço assim para muito desenvolvimento da questão do ensino, a pesquisa e extensão também, que a gente pretende desenvolver vários trabalhos aqui. Obrigada. Você pode contar pra gente como que foi a iniciativa desse projeto? Bom, o curso de farmácia, ele requer a presença da farmácia escola, porque isso é um elo importantíssimo dos alunos com a comunidade e com a vida real do farmacêutico. Então isso foi sempre um sonho do curso de montar, e graças ao empenho dos nossos diretores, né, aí a gente conseguiu montar, mas isso sempre esteve presente no projeto do curso de farmácia. E como vai ser essa interação dos alunos com a farmácia escola? Bom, os alunos, a gente já tem um planejamento, eles vão fazer alguns períodos de estágio aqui, e eles vão poder fazer esses estágios em várias áreas, na atenção farmacêutica, eles vão poder fazer atenção na dispensação, vão poder fazer estágio na parte de administrativa da farmácia, e também, em função da clínica integrada, que tem todo um multiprofissional aqui dentro, que é nutrição, psicologia, fisioterapia, então a ideia é também fazer alguns trabalhos que envolvam essa multidisciplinaridade, entende? Multiprofissional. Então isso vai ser bem importante, tá? Para os alunos. A interação da comunidade, como funciona? É só chegar, os horários? Ela é uma farmácia escola, mas se veja que ela está aberta ao público, né? Então, essas pessoas que já frequentam a clínica para fazer atendimento de nutricional e de psicologia, eles poderão adquirir medicamentos aqui, ou mesmo não adquirir medicamentos, mas fazer atenção farmacêutica, né, com o nosso farmacêutico. E toda a comunidade ao redor, quem quiser pode vir comprar, está aberta ao público. E os funcionários da nossa instituição, os professores e alunos também são convidados a vir fazer as compras dos medicamentos aqui, mas independente da compra dos medicamentos, o que a gente tem batido bastante é que é importante que eles conheçam o serviço de atenção farmacêutica, que isso é uma parte do profissional farmacêutico que é extremamente importante e nem sempre
muito divulgado. Então, o que a gente quer é que as pessoas da comunidade saibam valorizar o profissional farmacêutico no sentido de ele não ser uma pessoa que dispensa só medicamentos, mas na atenção à saúde, como eles devem tomar medicação, que não pode parar, o tempo de medicação, os horários, se existe interação medicamentosa entre um e outro. Então, a gente está aberto para esse serviço, independente se a pessoa vai adquirir ou não o medicamento aqui na nossa farmácia. Aqui estiveram representantes do governo do estado, prefeitura e regionais. A nossa farmácia escola fica na nossa clínica integrada, na rua Victor Ferreira do Amaral, número 2444, próximo ao Shopping Jockey Plaza. E estamos de volta com o programa Unisport. Agora nós vamos falar sobre uma atividade física radical. Aqui em Curitiba nós temos 5 lugares que dispõem do boulder, se tornando um esporte conhecido e praticado, mas que também se tornou sinônimo de lazer e entretenimento. O boulder é uma variação da escalada, e seu diferencial é a prática sem o uso de equipamentos de segurança convencionais, tais como cordas ou mosquetões. O esporte consiste em escalar pequenos blocos de pedras. Para a prática do boulder é necessário o uso de sapatilhas, carbonato de magnésio, que é usado nas mãos, e um travesseiro de apoio e uma segurança de corpo. Aqui no Brasil e no mundo existem competições de boulder, feitas muitas vezes em paredes e algumas vezes na própria pedra. O Master de Boulder é uma das competições que ocorre na América do Sul e também no Chile no mês de março. Confira agora um pouco mais sobre esse esporte com a repórter Marcela. A caverna é um local descontraído e acolhedor e está localizado na rua 13 de Maio, número 102, no centro de Curitiba, e funciona das 14 horas às 22 horas. A caverna é um ginásio de escalada que oferece não só cursos de escalada indoor, que acontecem na própria sede, como também cursos de escalada em rocha, que são realizados em locais externos. Os cursos têm aulas teóricas e práticas para quem está começando a escalar. E eu vou conversar com o Adir para falar um pouquinho sobre o que é esse esporte. Oi, Adir. Tudo bem? Primeiramente, sejam bem-vindos à caverna. O nosso ginásio é um ginásio especificamente de boulder, que é uma das modalidades praticadas indoor. O diferencial dela é que a segurança é feita por colchões, a gente não dispõe de cordas ou equipamento de segurança e você pode estar escalando individualmente sem a ajuda de um outro colega para estar fazendo a segurança para você. Então é um esporte muito divertido, exige bastante condicionamento físico, mas não teria uma limitação em questão de idade ou sedentarismo, alguma coisa nesse sentido que te trave a não escalar. Então ele pode ser feito por qualquer tipo de pessoa e só querer e vir. E vocês dividem aqui os grupos em questão de grupos, assim, tipo de idade ou não? Se tem algum grupo que é adulto, que faz algo mais difícil, com mais experiência? Não, o nível de dificuldade, ele vai de acordo com a marcação que a gente usa na parede. Então nós temos vias que seria o nome, né, que a gente dá para os caminhos que são marcados. Nós temos vias que seriam bem iniciantes, para quem nunca teve contato nenhum com a parede. Nós teríamos vias que são um pouco mais difíceis, que a gente entraria dentro do médio, intermediário, e tem as bem complicadas, que é para quem já escala há bastante tempo, atletas de alta performance, coisas nesse sentido. Então dá para atender todos os públicos sem problema nenhum. Não é dividido por meninos, meninas ou tipo adultos e crianças, né? É muito simples, chega, escala e boa. O boulder, além dos inúmeros benefícios para o corpo, trabalha também com a mente, onde o desafio é vencer a ansiedade, controlar o medo e principalmente aprender com seus erros. Cada parede é um desafio diferente, uma forma de escalar, uma estratégia diferente para subir e chegar ao topo. Sendo assim, o corpo está em constante aprendizado junto com a mente. Muitas pessoas procuram a escalada como uma forma não tradicional de trabalhar todos os músculos. E as cores indicadas na placa mostram o nível de dificuldade de cada percurso que tem na caverna. Seria branco para muito fácil, amarelo para médio, vermelho para intermediário. E os pretos a gente coloca que tipo, são muito difíceis, assim, coisa que tipo, não é de Deus. Vai ser um negócio que tipo, você vai ter que fazer muita força para conseguir fazer, isso até para quem já está num nível bem elevado. Para você ter uma ideia de como o boulder é famoso,
Essa jovem que está escalando é da Austrália, se mudou para Curitiba tem 2 meses e voltou a fazer boulder até mesmo aqui, morando em Curitiba. Caminhando também pelo lugar, acabei me entrombando com um outro aluno. Estou aqui com o Augusto agora e ele vai falar um pouquinho sobre o que ele acha, né, da caverna, quanto tempo ele está aqui e tudo que ele faz aqui. Oi. Oi, tudo bom? Então, o que você faz aqui das atividades? Porque a gente já viu que tem fácil, médio e a parte mais difícil, né, da escalada. Bem, eu comecei nas fáceis aqui, porque eu não conhecia o ginásio, né? Eu escalo faz 1 ano e meio, mais ou menos, mas aqui na caverna acho que é uns 2 meses. Estou indo pro 3º mês agora. Mas o meu nível é intermediário e... sei lá, eu tento fazer as fáceis primeiro, depois as intermediárias e completar todas, assim. Os benefícios da escalada saem da rocha e vêm para o dia a dia. Encarar os medos e as dificuldades vão ficando cada vez mais simples à medida que a escalada vai nos proporcionando autoconhecimento e autossuperação. É comum começar a escalar com um pouco de receio, mas à medida que o tempo passa, o medo acaba diminuindo e começa a ficar mais confiantes. Mas também exige um cuidado como o pó de magnésio para nos dias quentes a mão não suar tanto, o alongamento no início das aulas e saber a forma de cair para não se machucar. E o nosso programa fica por aqui. Gostaria de agradecer a sua companhia e espero que tenha gostado de mais uma edição desse Unisport. Não se esqueça de curtir também e nos acompanhar pelas redes sociais. Acesse o nosso site tvcampus.unibrasil.com.br. Obrigado e até a próxima.